Olá, gente. Vamos, começar a aula. O naturalismo brasileiro, então a gente vai começar falando dessa escola literária hoje, enfim, espero que estejam todos bem, com saúde, aquela coisa toda, né? Então vamos lá. A gente tem aqui o que a gente vai aprender nas aulas que seguem, né? Como se definiu o projeto literário naturalista, de que modo a evolução da ciência influenciou nesse projeto, o que foi o romance experimental, o que foi o determinismo e como ele se manifesta nos romances naturalistas. E quais são as características do naturalismo brasileiro, né? E porque a Luiz de Azevedo, aqui está errado, mas o slide eu vou editar e vocês vão receber corrigido. Porque Luiz de Azevedo foi o primeiro escritor das massas. A gente vai primeiro começar com o contexto, na próxima aula a gente vai focar nos autores, tá? Então, assim, é o que a gente vai aprender nas aulas que se seguem, né? Não é o que a gente vai aprender nesta aula. Esse aqui é só o início do iceberg. Vamos começar com a tela para a gente entender a tônica da escola literária, né? Então, a gente tem que vamos falar primeiro das cores, bem claras, né? Umas cores claras, cores vivas, no sentido de que não é escuro, né? Muito ao contrário do que a gente viu na aula passada, que eram os comedores de batata. Então, a gente tem aqui uma luz incidindo sobretudo nos trabalhadores, né? Então, a gente tem aqui essa luz em cima deles, a gente tem essa mocinha, né? Com uma marmita que aparentemente ela é responsável por trazer o almoço de um desses trabalhadores aqui. Uma criança, aparenta ser uma criança, não é bem uma mocinha, é uma criança. Tem um cachorro, tem algo aqui que parece ser um bicho, provavelmente é um cachorro. Temos aqui o que aparenta ser o chefe do setor, né? Então, eu acho que ele tá com um chicote aqui, né? Alguns senhores encasacados aqui embaixo, passando pela obra. E, enfim, a gente tem primeiramente a imagem de um progresso tecnológico, né? Os homens estão aqui fundindo ferro e trabalham com carvão, ao mesmo tempo que convive com condições de trabalho que não são das melhores, né? Temos aqui, provavelmente não tem direito a um almoço fornecido pela empresa, né? Aspas, empresa. Não tem boas condições sanitárias, porque tem um bicho aqui. E não tem condições de indivíduo, porque aparentemente essas pessoas apanham se não cumprirem com certa produtividade, né? A gente tem aqui energia elétrica, né? Provavelmente postes de energia elétrica. Então tem todo um contraponto entre essa excessiva tecnologia convivendo com um tratamento que aparenta ser de outra época, né? Aparenta ser um tratamento que não condiz com um progresso científico, progresso tecnológico demonstrado na tela. Vamos seguir que isso vai ter muito mais consequências, né? Então, contexto histórico-cultural. 1 minuto que eu vou beber minha água. Darwinismo social. Espero que vocês estejam se mantendo hidratados também. Vamos lá, né? Darwinismo social. Vamos voltar um pouquinho na aula passada, em que a gente aprendeu um pouquinho sobre Darwin, bem pouquinho mesmo, né? De que a teoria dele sobre a origem das espécies, primeiro diz que o ser humano não é especial, né? Ele veio de um acúmulo de pequeninas evoluções, né? No decorrer de várias eras, e que provavelmente ocasionadas pelo acaso, né? No sentido de que não há um objetivo teleológico, ou seja, um objetivo final da criação da espécie humana, né? Não era esse o objetivo da evolução, foi porque rolou. Né? Então, o que é o darwinismo social? Então, se a gente se lembrar o que Darwin disse, né? Darwin disse que a espécie, o animal mais bem adaptado é aquele que sobrevive. É bom que vocês percebam que é o mais bem adaptado e não o mais forte. Isso pode ser uma pegadinha dentro de questões do Enem para vocês, né? Então, o que é o darwinismo social? Ora, no momento em que a gente olha para a sociedade e a gente vê duas principais raças, né? Era assim que era dito, era assim que era a nomenclatura. Eu estou usando a nomenclatura da época. Hoje em dia, essa nomenclatura de raça não faz sentido. Mas vamos falar como a nomenclatura da época.
Então, assim, se a gente vê duas raças principais, a negra e a branca, e a gente vê que a branca é dona de um avanço tecnológico, avanço científico, avanço econômico muito mais objetivo a olhos vistos, né? Do que a raça negra, então, logo, essa raça branca, ela é mais bem adaptada, ela é mais forte, né? Do que a negra. Então, a gente começa a ver aí o germe das teorias arianas que vão ser mais tarde incorporadas a regimes totalitários nazistas, né? Então, a gente tem o Manifesto Comunista, sendo publicado em 1848. Não vou me aventurar em explicar o Manifesto Comunista para vocês, o professor de História fará muito melhor do que eu. A primeira Comuna de Paris, de 1871, né, é montada, né, a primeira Comuna de Paris, então seria o mais próximo do que a gente conhece como um sindicato de trabalhadores. Né. Positivismo kantiano, a gente falou disso na outra aula, e determinismo na literatura de Tainé, ou Taini, né? Então, o que significa isso? Taini, ele apregoava que o indivíduo, ele poderia ser conhecido a partir de 3 características, né? Que são a raça, o meio e o momento. A raça da qual fazia parte e que lhe garantia determinada herança, o meio no qual se encontrava e o momento em que vivia. Então, eram teorias deterministas que ele dizia que eram responsáveis por formar o sujeito. E isso ele dizia que deveria existir na literatura. Isso é muito importante vocês terem em mente. Se vocês puderem anotar, se vocês puderem pegar no celular, fazer uma notinha disso, é muito importante. Nos próximos textos isso vai ficar bem exemplificado, tá? Temos aqui um pouco sobre darwinismo social aplicado. Temos aqui as medições cranianas, em que muitas vezes eram usadas para definir o caráter da pessoa. Então, a partir de determinado formato da cabeça, era possível dizer se essa pessoa era mais inclinada, por exemplo, a cometer crimes, ou a, por exemplo, ser mais voltada para o estudo, né? Mais voltada para características de personalidade voltadas para a honestidade de forma geral, né? E muitas vezes sendo usados para, né, julgar os indivíduos. Contexto histórico e cultural. Beber água. Branqueamento racial. A gente tem o estímulo de imigração, sobretudo alemã e italiana, para o Brasil, com o objetivo de branquear a população. A gente vai ver uma tela sobre isso no próximo slide. Então, em 1879 inicia-se o processo de imigração do Brasil, em que esses italianos... o Brasil está primeiramente passando por uma... A gente falou isso na aula passada, tá? Tô dando aí uma colher de chá. O Brasil passa por uma mudança de estrutura econômica. Se antes era escravagista e açucareira, agora ela passa para uma produção cafeeira, em que existe agora um trabalho assalariado, sobretudo de mão de obra italiana, mas também alemã. Instituto Adolf Lutz e Escola Politécnica são criados em São Paulo, então a gente vê os primeiros vestígios de progresso científico chegando ao Brasil. E em 1899 é criado o Instituto Butantan, que existe até hoje, né? Diga-se de passagem. Aqui, a gente tem a redenção de Cã. Vou também editar e colocar embaixo o nome dessa tela. Então, o que a gente tem? A gente tem uma senhora negra, já velha, né? Com as mãos para o céu, as palmas para o céu. Tem uma moça mais jovem, um pouco mais clara que ela, junto de um rapaz que eu não vou arriscar a nacionalidade desse cara, mas claramente um rapaz branco, europeu, que provavelmente é casado com essa mocinha mais clara, essa mocinha negra de pele mais clara, com um filho mais branco, né? Um filho ainda mais claro. Então a gente vê aqui que foram necessárias, de acordo com a obra, né, de acordo com a tela, 3 gerações para que se iniciasse uma geração branca, né? Então, esse era o objetivo com a imigração italiana, né? Era que existisse a miscigenação
e a população fosse ficando cada vez mais branca. Então a gente tem essa senhora bem velhinha, bem com a pele bem escura, provavelmente se casou, né, com um rapaz branco também, e aí teve essa filha mais clara, né? E aí essa filha mais clara casou com um homem branco também e teve um filho branco. E ela tá com as palmas pro céu, agradecendo por ter clareado, né? Por ter clareado o neto. Pela miscigenação ter clareado o neto. A explicação dessa tela é domínio público, tá? Pode pesquisar na internet, é redenção de Cã. Não sou eu que estou inventando. Pode parecer absurdo, mas aconteceu. E aqui são as referências. Então, semana que vem a gente vai começar a falar das obras que retratam todo esse contexto que a gente tratou hoje, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido e espero vê-los indiretamente, né? Semana que vem. Tá ok? Boa noite, gente.